Gravação, eu começo a falar. Bom, então boa tarde a todos novamente. Vamos dar início à nossa aula. Nessa aula eu vou começar bem devagarzinho, né? Ainda mais que a gente acabou de fazer prova. A gente vai falar de funções inversas. Imagino que para algumas pessoas esse tema já é um tema batido, que vocês já conhecem, né? Mas às vezes sempre surge uma pessoa ou outra que não sabe ou não se lembra. Então eu vou fazer de uma maneira mais na diagonal, só o que a gente precisa, e depois, do meio para frente da aula, eu vou apresentar para vocês um dos teoremas, né, uma versão do teorema da função inversa, que ele vai estar me garantindo uma condição para a existência da derivada de uma função, da função inversa de uma outra função. E além disso, ele te dá uma cara dessa função, tá? E daí com isso a gente pode recuperar algumas coisas que nós já fizemos. Na verdade, encontrar uma outra maneira de calcular elas, que seria a derivada do arco cosseno, do arco seno. Inclusive, a gente poderia até mesmo recuperar e fazer novamente a derivada do logaritmo, utilizando a derivada do exponencial e assim por diante, certo? Mas nós vamos ver devagarzinho aqui, então. Então, antes de falar de função inversa, a gente vai, nesse primeiro momento, trabalhar com funções no sentido um pouco amplo, certo? Se eu pegar uma função definida do domínio A no B, eu vou dizer que F é injetora quando acontecer o quê, pessoal? O que tem que acontecer para uma função ser injetora? Alguém sabe me dizer? De x é igual a f de y, então x é igual a y. X igual a f de y. Então, é isso? Injetora, viu? Injetora. É assim? Acho que se dois elementos que supostamente são diferentes levam no mesmo cara, então eles têm que ser iguais. Se dois elementos. Isso. Se dois elementos. F de x igual a f de y implica que x igual a y. Isso. Exatamente. Eu gosto também da contrapositiva dessa daqui. Analogamente. É a mesma coisa, tá? Melhor do que escrever analogamente. Colocar. É equivalente. Ou nego a tese x diferente de y, levo em f de x diferente de f de y. Se você pensa no gráfico de uma função aqui, ó, no plano, seria então o seguinte: se eu tenho um x aqui e um y aqui, que eles são distintos, o f desse é diferente do f desse outro, certo? Isso que tem que acontecer para uma função ser injetora. Tem uma brincadeirinha legal, né? Que alguns livros trazem, que é o teste da reta horizontal. Como que eu faço para saber se uma função ela não é injetora? Bom, se ela não é injetora, isso quer dizer que tem dois pontos que eles são levados na mesma imagem, certo? Certo? Então, se isso aqui acontece, a minha função não é injetora. Observa aqui o que está acontecendo. Vamos desenhar um gráfico que tem essa propriedade. Por exemplo, esse aqui, ó. O que aconteceu aqui? Você pode enxergar isso de maneira geométrica da seguinte maneira. Eu consigo traçar uma reta horizontal que cruza dois pontos. Se isso acontece, a minha função não é injetora. Agora, se eu não conseguir traçar uma reta horizontal que cruze o gráfico em dois pontos, por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui na cabeça dele, em cima. Pronto. Esse gráfico aqui, ó, por exemplo,
qualquer reta horizontal que eu pegar, ela não vai cruzar mais do que um ponto, certo? Ela sempre vai cruzar no máximo um ponto. Se isso acontece, então eu tenho que a minha função é injetora, tá bom? Então, isso são funções injetoras. Agora, eu quero fazer uma observação ainda em R. Uma coisa interessante que acontece. Antes, eu vou colocar uma definição. Vou definir funções monótonas. Eu vou dizer, dada f uma função de um subconjunto dos reais nos reais, eu vou dizer que f é estritamente crescente quando ela satisfizer o seguinte: se S é menor do que T, então f de S é menor do que f de T, certo? Então, uma função estritamente crescente, ela tem essa propriedade aqui, ó. Por exemplo, vou fazer um desenhozinho aqui, ó. Essa daqui, ó, por exemplo, ela é estritamente crescente. Por quê? Se você pega dois pontos, um menor do que o outro, por exemplo, esse daqui é o meu S e esse daqui é o meu T. Observa que o F do S é esse ponto e o F do T é esse aqui, ó, maior, tá bom? Então, você tem aqui uma função crescente. Isso são funções crescentes. Depois, eu quero também dizer o que é uma função estritamente decrescente. Vou colocar esse desenho em outro canto. Agora eu vou colocar então a estritamente decrescente. Estritamente decrescente é a mesma coisa basicamente, só que o contrário. Se S é menor do que T, então f de S é maior do que f de T. Então acontece o contrário. Por exemplo, essa daqui, ó, ela é decrescente, certo? Porque se você pegar esse como sendo o meu S e esse como sendo o T, você observa que o F do S é maior do que o F do T, certo? Muito bem. Aí eu posso falar também de função estritamente monótona. Professor, Ela ali é em cima não estritamente é monótona. estritamente decrescente, não? Oi? Na B? Decrescente, desculpa. Decrescente. Obrigado. Decrescente. Crescente, decrescente, agora monótona. Monótona é quando ela é quando f é ou estritamente crescente ou estritamente decrescente. Certo? Isso é estritamente monótono. Lógico que daí a gente poderia também, não vou precisar para a aula de hoje, mas só para deixar registrado, eu poderia também pensar na crescente, na decrescente e na monótona. Então, só vou tirar o estritamente. Ó, só estou tirando o estritamente. Só tirando estritamente. Quem vai ser... Qual é a definição dessas coisas? Deixa eu aproximar mais aqui. B, C, D, E e F. É a mesma coisa, só que agora é maior ou igual aqui, tá? Então, por exemplo, essa função aqui, ó. Essa função aqui que ela vem
crescendo. Ó. Aí depois tem um certo ponto que ela fica constante. Depois ela cresce de novo, por exemplo. Esse é um exemplo de uma função que ela é crescente, mas não é estritamente crescente, certo? Por que ela não é estritamente crescente? Porque, por exemplo, se você pega esse S, que é menor do que esse T, eu vou ter que os F deles vão ser o mesmo, tá bom? Mas isso daqui é mais para vocês irem se acostumando com essas nomenclaturas. Eu vou usar, de fato, essa nomenclatura de crescente e decrescente mais para frente, nas aulas seguintes, tá? Bom, agora eu quero voltar no que eu tinha falado de função injetora. Função injetora é aquela que, se x é diferente de y, então f de x, aqui está um erro, né? F de x é diferente de f de y, certo? Função injetora é isso. Se x é diferente de y, então f de x é diferente de f de y. Isso é função injetora. Agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui, observação. Se a minha função é estritamente monótona, então f é injetora. Certo? Se a f é estritamente monótona, então ela é injetora. Bom, como que a gente vai fazer para mostrar isso? É muito simples. Eu vou dividir em dois casos aqui e vou deixar para vocês brincarem, tá? Bom, se ela é estritamente monótona, eu tenho dois casos. O caso f é estritamente crescente, esse eu vou fazer. Ou eu posso ter o caso f é estritamente decrescente. Esse eu vou deixar de exercício. Então vamos lá. Caso f estritamente decrescente. Eu quero mostrar que ela é injetora. Se eu quero mostrar que ela é injetora, eu tenho que pegar x diferente de y. Concordam comigo? E eu vou ter que mostrar que o f de x é diferente do f de y, porque eu quero mostrar que ela é injetora. Muito bem. Então eu venho aqui e falo, ó, dado x menor diferente de y, o que eu tenho? Eu estou na reta. Então eu vou ter que ou o x é estritamente menor do que y, ou o x é estritamente maior do que y, certo? Bom, então eu tenho esses dois casos para considerar. Vou considerar os dois em separado. Então eu venho aqui e faço agora. Se x é menor do que y, então, lembrando que a minha função f é estritamente crescente, eu vou ter que a f de x é menor do que f de y. Mas se f de x é menor do que f de y, logo, o f de x é diferente do f de y. E no outro, se x fosse maior do que y, mesma coisa. Então, usando o fato que f é estritamente crescente, eu vou ter que o f de x é maior do que o f de y. E, consequentemente, eu vou ter que o f de x é diferente do f de y. E está feito, tá bom? Então, dessa maneira, você vê o que você concluiu. Se o x é diferente do y, então o f de x é diferente do f de y. Portanto, a minha função é injetora, tá bom? Opa. Concluindo que f é injetora. Opa. Concluindo que f é injetora. Diga. Nesse primeiro se aí, tá certo? Sim, por que não?
eu peguei x diferente de y. Então, ou eu tenho x menor do que y, ou eu tenho que x é maior do que y. Aí eu comecei brincando com o caso x menor do que y. Se x é menor do que y, pelo fato dela ser crescente, eu vou ter que f de x é menor do que f de y. E, consequentemente, f de x é diferente de f de y. No caso que x é maior do que y, eu vou ter que o f de x é maior do que o f de y. E, consequentemente, o f de x é diferente de f de y. Certo? Tudo bem? O que você acha que está errado? Conta para mim. Não, é que eu tenha me perdido. Você falou de novo, aí eu consigo entender. Tá bem. Ótimo. Então você vê que a função é injetora. No caso, crescente é a mesma coisa, só vai mudar aqui as desigualdades. Tá bem? Vou deixar de tarefa para vocês. Muito bem. Agora, vamos lá. Agora eu vou estar definindo a função inversa. Então, vamos fazer aqui na forma de uma observação. Então, vamos lá. Eu vou pegar f, uma função injetora. Então, seja f do domínio da f contido em reais, indo em reais, injetora. Bom, agora ela é injetora. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Note que se eu pegar y pertencente à imagem da f, então, se eu estou na imagem, o que tem que acontecer, pessoal? Se eu estou na imagem, o que quer dizer que eu estou na imagem? Que existe um cara do domínio, tal que a f desse cara vai dar um y. Exato. Então, vai existir um x pertencente ao domínio, tal que f de x é igual a y, certo? Como esse x aqui depende de y, eu vou dar um nomezinho para ele. Eu vou chamar ele de x de y. Isso daqui acontece sempre pelo fato de estar na imagem, tá? É apenas a definição da imagem. Mas agora eu quero que vocês observem uma coisa. O fato da minha função f ser injetora me dá algo a mais. Eu posso garantir o seguinte, como f é injetora, o número x de y acima é único. O que eu quero dizer com esse é único? Eu quero dizer que, vamos colocar assim, ó, isto é, se eu pegar, ou melhor, vamos colocar um de fato. De fato. Vou mostrar a afirmação. De fato. Suponhamos que eu fui lá e falei assim, ó, eu sei que tem um yx tal que f de x, desculpa, tem um xy tal que f de xy é igual a y. Aí vai outro cara lá e fala assim, e eu peguei também um x tio y tal que f de x tio y também é y. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o xy vai ser igual a x tio y. Por quê? Porque se ambos são y's, eu vou ter que f de xy é igual a f de x tio y. Agora eu uso o fato da f ser injetora e eu concluo que xy é igual a x tio y. Certo? Então, é importante destacar isso. Para cada y na imagem, existe um único xy, certo? Então, vamos escrever isso daqui. Então,
qual que é a minha afirmação que eu acabei de mostrar? Mostramos. Vou colocar assim, ó. Se f do domínio de f contido nos reais, indo em reais, é injetora, então, para todo y na imagem da f, existe um único xy no domínio, tal que a f do xy é igual a y. Foi isso que nós fizemos, tá bom? Aí, então quer dizer que o que eu acabei de fazer é, para cada elemento y, eu mandei esse elemento y num xy. Mas vamos brincar um pouquinho mais. Aonde que tem que estar esse y? Tem que estar na imagem. E aonde que ele está chegando? Ele está chegando no domínio da f. Então, o que eu acabei de fazer? Aí eu acabei de definir uma função. Uma função que pega um elemento da imagem e leva ele no x, certo? Vamos fazer aqui um desenhozinho. Por exemplo, suponhamos que esse aqui é o domínio da f e aqui está a imagem da f. Então, o que está acontecendo? Quem é essa função que eu fiz? Ela pega um y e leva esse y nesse x. Certo? Mas quem que é esse x? Esse x é exatamente aquele que quando eu for pela f, ele vai ser levado no y. Então, essa minha função em preta, ela é o caminho inverso do caminho da f. Entendeu? O caminho da f é, eu saio do domínio e chego na imagem. O que eu estou fazendo nessa função preta é fazendo o caminho contrário. Certo? Então, por causa disso, eu vou chamar essa função de f a menos 1. Certo? Então, eu acabei de definir a função f a menos 1 de y. Qual que é a propriedade fundamental de f de y? É que a f aplicada no xy, mas quem é o xy? É o f a menos 1 de y. Esse cara dá y. Certo? É isso aqui que aconteceu. Por que chama a função... não, calma aí. Antes de falar por que chama, eu preciso dar um nome, né? Essa função f a menos 1 é chamada função inversa. De f, tá? É lógico que para ser função inversa, alguém que já está estudando outras coisas vai me falar, professor, mas a função para ela ter inversa, ela precisa ser injetora. Você não falou em nenhum momento que a tua função ela era injetora, desculpa, ela tem que ser bijetora para ser inversível. Em nenhum momento você falou que essa função era bijetora, você só falou que era injetora. Só que o que acontece é que, de fato, quando eu estou trabalhando aqui com a f, vai estar meio mascarado. Eu coloquei aqui chegando no R, mas, na verdade, eu vou pensar ela chegando na imagem da f, tá bom? E daí, toda a função injetora chegando na sua imagem, ela vira bijetora. Tá bom? Muito bem. Então, essa é a função inversa. Agora, por que o nome inversa, né? Uma justificativa é essa que eu falei para vocês, é o caminho inverso. A outra justificativa que você pode ter é o seguinte, note que
eu escrever, deixa eu pensar aqui melhor. Se eu denotar, se denotamos a função identidade de y sendo aquela que leva em y, certo? Então, é comum a gente chamar de identidade a função que pega um y e leva nele mesmo. O que você tem? Se eu substituir aqui na expressão acima, eu vou ter que f aplicado em f a menos 1 de y é igual a identidade de y. Mas f aplicado na f a menos 1 é a mesma coisa que f bola f a menos 1 de y. Certo? Em outras palavras, eu estou dizendo que a função f bola f a menos 1 é igual a identidade. Tá bom? Por isso, então, de inversa. Certo? Muito bem. Então, para quem já viu, por exemplo, curso de álgebra, né, já consegue associar alguma coisa aí. Mas quem não viu não tem importância, tá? O que precisa saber é a função inversa, precisa saber simplesmente isso. A função inversa é aquela que tem essa propriedade. E pronto. Certo? Uma função inversa é aquela que tem essa propriedade. Bom, eu já dei um nome para essa função, f a menos 1. Mas você poderia aparecer ela com outro nome, com g. Por exemplo, quando a gente tiver o seno, a inversa dela tem um nome já especial, que é o arcosseno. A inversa do exponencial já tem um nome especial, que é o logaritmo, e assim por diante, certo? Então, por causa disso, eu vou estar colocando aqui uma outra definição que é totalmente equivalente, certo? Que é o seguinte: se eu tenho uma função f do domínio de f indo em R, uma função, e tal que para essa função vai existir uma nova função g, que vai dar imagem da f no domínio da f, certo? Existe essa nova função. De modo que f da g de y é igual a y para todo y na imagem da f. Ou seja, essa g está fazendo o papel da minha f a menos 1, certo? Se existir essa g, nós diremos que f é inversível. E a minha função g é chamada de inversa da f. Chamada de inversa de f. Acho que não tem esse D aqui, coloquei a mais. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? É isso aqui. Então, um exemplo simples. Alguém sabe me dar um exemplo de uma função que é inversível? O que eu acabei de fazer, pessoal? Acima. Dado uma função injetora, eu construí uma inversa. Aqui, que está destacado em amarelo. Então, o que eu acabei de fazer acima é que se f é injetora, então f é inversível. Mas nós vimos também que toda função monótona, estritamente, é inversível. Então, outra observação que nós temos é que se f é estritamente monótona, então f é inversível. Certo? Nós temos isso. Muito bem. Então, vamos ver agora alguns exemplos de funções inversíveis. Exemplo 1.
A função f de x igual a x ao quadrado é inversível, pessoal? Não. Não. Vamos fazer um pouquinho menos, né? Ela é injetora? Não. Não. Não, não é injetora. Então, por isso, eu nem vou falar da inversa dela. Mas, por quê? Por quê, né? Porque, por exemplo, você tem que f de menos 1 dá 1, porque é menos 1 ao quadrado, e esse também é o f de 1, e menos 1 é diferente de 1. Mas, eu posso fazer uma restrição nessa função. E se eu pensar agora, f indo de 0 ao mais infinito, caindo nos reais, que pega um x e leva em x ao quadrado. Agora, essa daqui é injetora. Certo? Mais do que injetora, ela é estritamente crescente. Isso porque, se você pegar um número que é positivo, x1, e é menor do que um x2, todo mundo sabe que x1 ao quadrado vai ser menor do que x2 ao quadrado. Certo? Consequentemente, essa minha função é estritamente crescente e, então, ela é injetora. Se ela é injetora, como f é injetora, pelo que nós fizemos acima, f é inversível. Certo? Agora eu quero descobrir quem que é essa inversa da f. O que quer dizer que ela é inversível? Isto é, existe uma função g que vai da imagem da f. Aqui eu vou deixar de tarefa para vocês, tá? Exercício. A imagem da f é o próprio reais. É de 0 até mais infinito, certo? Então, existe uma g que vai da imagem da f no domínio da f tal que a f aplicada nessa g é igual a y. Agora eu quero saber quem é a g. Para saber quem é a g, eu observo o seguinte. Quem é f aplicado na g? F é elevado ao quadrado. Então, isso vai ser g de y ao quadrado, certo? Quero saber quem é a g. O que eu faço? Passo raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou ter g de y. Quando eu passo a raiz quadrada, isso aqui sai em módulo. É igual a raiz de y. Só que eu me lembro que a minha g, ela está definida no intervalo positivo, dos positivos, de 0 a mais infinito. Então, o módulo da g de y é igual ao próprio g de y. Então, o que eu acabei de descobrir aqui? Que a inversa da minha f de x, que é x elevado ao quadrado, é a raiz quadrada, certo? Então, deste modo, g de x igual a raiz de x é a inversa da f de x igual a x ao quadrado. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Ou tá tudo bem? Tudo bem? Joia. Agora eu quero fazer uma observação gráfica sobre a inversa. Eu vou pegar f, uma função inversível. Inversível.
Eu vou chamar a inversa dela de f a menos 1. Lembrando que a inversa sempre sai da imagem da f e chega no domínio da f. Tá bom? Agora eu quero observar o seguinte. Se eu pegar um ponto no gráfico da f, pega um ponto AB. AB pertence ao gráfico da f. O que tem que acontecer para um ponto estar no gráfico de uma função, pessoal? O que tem que acontecer para o ponto estar no gráfico da função, pessoal? Tá no domínio na imagem? Não. A segunda entrada aqui do par, esse B, O B tem é que ser igual ao F aplicado na primeira entrada, certo? Isso tem que sempre acontecer para... Lógico, o A precisa estar no domínio, o B precisa estar na imagem, e mais ainda, o B tem que ser igual ao F do A. Nessa frase que eu escrevi aqui já está incluso, né? Porque ela não teria sentido se o A não tivesse no domínio, e ela não teria sentido se o B não tivesse na imagem, tá? O B é a imagem do A. Oi? Tipo, o B é a imagem do A. Isso, a gente pode falar dessa maneira também. O B é a imagem do A. Isso quer dizer que a F pega o A e leva ele no B. Muito bem. Agora, eu observo o seguinte. Bom, a minha função, ela é injetora e ela é inversível. Então, eu vou ter que o F... Agora eu vou aplicar F nesses dois caras. Vamos fazer ida e depois volta. Ida. Se eu aplico F dos dois lados, eu tenho que F de B é igual a F aplicado. Desculpa. Eu vou ter que a F a menos 1 aplicado no B é igual a F a menos 1 aplicado no F do A. Certo? Essa daqui é a ida. Mas, observa que eu posso voltar também. Por que eu posso voltar também? Porque a f a menos 1, ela é uma função, também injetora, certo? Na verdade, o que acontece é se a minha f é injetora, a minha f a menos 1 também tem que ser injetora. Que poderia ter falado isso antes, mas tudo bem. Agora, eu observo o seguinte. Eu observo que f a menos 1 de B é igual... Bom, aqui, na verdade, eu estou fazendo o contrário. Deixa eu fazer igual do meu caderno, porque senão vai... Não ia mudar muita coisa, mas muda um pouquinho. Muito bem. Então, vamos lá. Então, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou usar agora a definição da f a menos 1. F aplicado na f a menos 1 do B é igual a B. E eu já sei que o meu B é igual a f de A, pelo que a gente fez antes. Certo? Joia. E isso daqui é a mesma coisa, então, do que dizer que a f aplicada na f a menos 1 de B é igual a f de A. Agora, eu uso o fato da minha f ser injetora. E eu vou ter que f a menos 1 de B é igual a A. Se isso aqui acontece, agora eu vou usar a mesma observação do gráfico, só porque para f a menos 1. Isso é a mesma coisa, então, do que dizer que A é igual a f a menos 1 de B. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa do que dizer que o par BA pertence ao gráfico da função f a menos 1. Olha que interessante. A minha função ela é inversível quando o par AB pertence ao gráfico, então o par BA pertence ao gráfico. Vamos fazer um desenho para vocês enxergarem isso direitinho. Então, seria uma coisa assim.
aqui. Então, seria uma coisa assim, ó. Vamos dizer que esse daqui é o meu A, esse aqui é o meu B. Aqui está o A, e aqui mais para cima está o B. Tem que ser um pouquinho mais para cima, né? Tá meio fora de escala isso. Enfim, vou deixar assim. Então, o que acontece? O meu gráfico da F está no ponto AB. Então, o ponto AB é um gráfico tá no gráfico da F. Vou desenhar ele aqui. E o ponto BA está no gráfico da minha F a menos 1. Eu vou desenhar de rosa. Tá? Aqui. Certo? Então, como que você pode enxergar isso? Você pode enxergar isso da seguinte maneira. Você pode enxergar que você tem aqui, ó, um retângulo. Você tem aqui esse retângulo. E sempre esses meus pontos, eles estão opostos pela diagonal desse retângulo. Certo? Dessa maneira. Na verdade, uma coisa que você pode enxergar melhor é o seguinte. Se você pegar a reta que passa pela origem aqui, ficou bem torto isso aqui. Meu desenho está fora de escala. Deixa eu melhorar um pouquinho mais essa escala. Vou trazer esse cara um pouquinho mais para cá. Pronto, acho que agora a escala foi melhorada. Então, na verdade, o que ele está te dizendo? Está te dizendo que vão ser o gráfico. Na verdade, o que está te dizendo é o seguinte: se o gráfico da tua F é esse cara aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o gráfico da F. O gráfico da tua F a menos 1, vamos dizer que é esse aqui, ó. Ele sempre vai funcionar de uma maneira com que essa reta, a reta y igual a x, funciona como se fosse um espelho, tá bom? Essa é a interpretação gráfica da função inversa, tá? Muito bem. Vamos fazer mais exemplos. Agora, eu vou pegar a função f de x igual a e elevado a x. Bom, eu posso vir aqui e desenhar o gráfico dessa função, só para a gente ganhar tempo. Vou desenhar o gráfico dessa função. E o gráfico dessa função... Tá legal isso. Deixa eu apagar e fazer. O gráfico dessa função é uma coisa assim, ó. Certo? O que eu quero que vocês observem é que f é injetora. Por que a f é injetora? Bom, a gente já sabe que ela é crescente. Lembra que a gente fez que se x1 é menor do que x2, nós demonstramos isso. Então, e elevado a x1 é menor do que e elevado a x2. Então, a minha função ela é crescente. Na verdade, estritamente crescente. E se ela é estritamente crescente, em particular, ela é injetora. Se ela é injetora, então ela é inversível, certo? Então, vou antes fazer aqui um exercício. Vou deixar para vocês exercício. Mostra para mim que a imagem dessa F está ilustrada aqui no desenho, mas é bom fazer sempre essas demonstrações. É um intervalo que vai de 0 a mais infinito, certo? Bom, agora como a F é inversível, eu sei que vai existir uma inversa f a menos 1, que vai
da imagem da f, que é o de 0 ao mais infinito, chegando no domínio da f, que é todos os reais, tal que a f aplicado no f a menos 1 de y é o y. Mas eu quero que vocês observem o seguinte, quem é a f? É o exponencial. Então eu tenho que exponencial do f a menos 1 de y é igual a y. Aí você usa a definição do logaritmo, né? E você vê então que o seu f a menos 1 de y é de fato o ln do y. Certo? Então tá aí mais uma função. E é importante, né, lembrar daquela observação gráfica. Se você pegar aqui, ó, essa reta, né? Você vai ter o gráfico do logaritmo é o quê, né? É esse cara aqui, ó. Você consegue ver que esse cara aqui, ó, ele tem aquela propriedade que a gente viu, né? Como se esse bicho, essa reta funcionasse como se fosse um espelho. Tá bom? Importante destacar, né? Sempre formando aqui, apesar do desenho nos enganar, porque ele foi mal feito, infelizmente, sempre vai ter um ângulo de 90 graus. Tá bom? Muito bem. Vamos ver outras funções que são inversíveis. Eu poderia pensar, por exemplo, na função seno. Função seno. Todo mundo sabe, se eu pegar o gráfico dela de menos π sobre 2 a π sobre 2, o gráfico dela é uma coisa mais ou menos assim. Certo? Esse cara é o 1 e esse cara aqui é o menos 1. Tá bom? Então, essa função é fácil você ver que ela é injetora, certo? Porque ela é crescente. F, que vai do menos π sobre 2 ao π sobre 2 em R, que pega um x e leva em seno de x, ela é estritamente crescente. Consequentemente, ela é injetora. Se ela é injetora, ela possui uma inversa. Então, logo, vai existir um f a menos 1, que vai da imagem da f, que é o menos 1 a 1, chegando no domínio da f, que é o intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá bom? De modo que a f aplicada na f a menos 1 de y é igual a y. Quem que é a f? É o seno. Então, eu vou ter que seno da f a menos 1 de y é y. Então, quem que é o y, o f a menos 1 de y? É o arco, tal que o seno desse arco dá y. Por isso, nós chamamos a f a menos 1 de y, a inversa do seno, de arco-seno. Certo? Porque é o arco, de modo que o seno desse arco é o próprio y. Muito bem. Por fim, né, mas não menos importante, só para registrar aqui, né, a tangente também é uma função injetora, ela é crescente. Você pode enxergar ela assim, ó. Não gosto de falar dessas coisas de assíntota agora, mas é como se você tivesse uma assíntota aqui, outra aqui, você tivesse uma coisa assim. Vem para cá assim e vem para cá assim, certo? Esse aqui no menos π sobre 2 e esse outro no π sobre 2. Tá bom? Esse daqui é o gráfico da f de menos π sobre 2 a π sobre 2
indo nos reais, que pega um x e leva na tangente de x. O que a gente consegue ver é que essa função é estritamente crescente. Sendo estritamente crescente, ela é inversível. Logo, existe um f a menos 1, que vai do r no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, tal que a f aplicada na f a menos 1 de y é o próprio y. Mas quem é f? É a tangente. Então, eu vou ter que a tangente do f a menos 1 de y é o y. Então, quem que é f a menos 1? É o arco cuja tangente dá y. Por isso, eu vou denotar a f a menos 1 de y por arco tangente. Certo? Bom, aí eu posso definir também o arco cosseno, né, que eu não defini aqui, e tudo mais. Tem o que não falta é exemplo de função inversa, certo? Porque se é injetora, se é bijetora, na verdade, eu sempre posso pensar numa inversa, tá bom? Muito bem. Agora, o que eu vou querer fazer com essas coisas? Vamos voltar ao nosso curso. Isso aqui foi tudo uma revisão para agora a gente entrar de fato no nosso curso. Agora eu vou derivar essas funções. Derivada de função inversa. Então, vamos agora derivar funções inversas. Vou começar com um caso bem simples. Seja f inversível e g, se ela é inversível, ela tem uma inversa. E g, a inversa de f. O que eu tenho disso? O que isso quer dizer, pessoal, matematicamente? Se a g é a inversa da f, o que eu tenho? Vocês se lembram? Vocês estão aí? Caíram? Pessoal? E composta com a g de x é x? Isso, que a f aplicada em g de x é igual a x. Muito bem. Eu tenho isso, certo? Agora, isso daqui para todo x pertencente ao domínio da g. Lembrando que o domínio da g é igual à imagem da f. Tá bom? Muito bem. Agora, eu quero calcular a derivada da g. A minha ideia é calcular a derivada da g. Vamos começar fazendo o seguinte, ó. Uma coisa que, inclusive, a gente já fez. Se f e g são deriváveis, eu vou ter que a composição é derivável, certo? Então, eu posso derivar lado a lado. Então, eu vou ter que a f da g de x, linha, é igual a x, linha. Mas, vê se vocês concordam comigo. A derivada da f aplicada na g, pela regra da cadeia, é a f' de g de x vezes g' de x. E a derivada do x é 1, certo? Então, isso vai implicar... Lembrando, eu quero calcular a derivada da g, da inversa. Então, a g' de x é igual a 1 sobre f' de g de x. Olha só que legal. Eu tenho isso. Isso daqui para todo x pertencente ao domínio da f, que é igual à imagem da g. Desculpa, a imagem da f. Mas eu pago um preço ainda. Que é esse denominador não pode ser nula. Não pode ser nulo. Tal que a f' do g de x é diferente de zero. Tá bom? Porque se for igual a zero, não dá certo.
Mas tem um problema aí, né? Porque eu estou pedindo muito. Eu estou pedindo f e g deriváveis. Eu gostaria de uma coisa no sentido assim, ó. Será que existe alguma condição na f que implica que g é derivável, certo? Então, eu não quero partir de g ser derivável. Eu quero condições para g ser derivável. Então, a minha pergunta é, o que eu quero? Eu quero condições suficientes para g ser derivável. E agora entra esse teorema, que a gente vai estar apresentando ele na versão mais simples possível, mas, sem sombra de dúvida, é um dos teoremas mais importantes da matemática, se você for ainda pensar nas variações dele de várias variáveis, certo? É o teorema da função inversa. O que diz esse teorema? Eu vou pegar f, uma função inversível. Tá feio. Inversível. Com inversa, sendo g. Certo? Agora eu vou supor o seguinte: se f é derivável em um ponto Q e f' de Q é diferente de zero, e eu vou precisar ainda de mais uma condição, a última, e G é contínua em f de Q. Esse f de Q eu vou chamar ele de P. Então, f é G, desculpa, que é a inversa, G é derivável. Certo? Então, olha só o que você precisa. Você precisa que a tua função f seja inversível e você precisa que a inversa dela seja contínua. Isso é o fundamental, tá bom? E você ainda pode ter, igual a gente botou ali acima, ó, a g' é derivável em P. E a g' de P é exatamente 1 sobre f' de G de P. Tá? Certo? Que é o que a gente tinha ali acima. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Isso mesmo, f' de G de P. Muito bem. Então, eu vou agora mostrar que esse resultado de fato ocorre. Então, vamos à demonstração dele. É muito fácil a demonstração. Eu quero calcular a derivada da G. Então, o que eu preciso? Eu preciso calcular o limite de x indo a P de g de x menos g de P sobre x menos P. Eu quero mostrar que esse limite existe e ele é o que eu coloquei ali acima. Mas daí você olha e fala, poxa, mas eu não tenho informações da G, eu tenho informações da F. Eu sei que a F é derivável, né? Então eu vou fazer aparecer a F aqui na minha brincadeira. Como? Eu vou usar a definição de ser inversa. De que maneira?
do seguinte jeito. Se ela é inversa, então, quem é x? A gente viu acima. X é o f aplicado no g de x. Quem é p? É o f aplicado no g de p. Isso porque a g é inversa a g é inversa da f. Agora, você pega e fala, poxa, mas eu não sei brincar com uma coisa desse jeito, porque eu sei a derivada da f. Eu sei que existe a derivada da f, não da g, né? Então, o que você vai fazer agora? Você vai usar seus conhecimentos da 7ª série e observar que isso daqui é a mesma coisa do que 1 sobre a fração f de g de x menos f de g